Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos ao nosso segundo encontro desse curso Fechando Ética. Eu já disse para vocês que eu quero falar tudo, hein? Eu quero falar todas as questões. Vamos ver, hein? Hoje eu estou inspirado, hein? Vem comigo que eu acho que vai ter questão aí na sua prova sobre a aula de hoje, tá bom? Então, pessoal, nós terminamos lá o nosso primeiro encontro colocando o macete no quadro, tá? Eu vou refazer, né? Porque não fica gravado aqui na nossa tela, certo? E é mais um motivo para você reler e refazer esse macete. É importante vocês copiarem isso no rascunho depois, colocarem lá na porta do armário e tirarem uma foto e me marcarem lá no Instagram, tá certo? Quero ver se vocês fizeram direitinho, porque tem muita gente que está tirando foto me marcando, quando eu vou lá ver, o macete está feito errado, tá? Então olha direitinho, pessoal. Olha aqui, ó, como é que ele é feito. Preste atenção. Faça exatamente como eu vou fazer aqui, pessoal. Ah, Paulo, você já fez na última aula. Faça de novo. Essa é a parte da matéria que eu não tenho pressa nenhuma. Isso aqui é muito importante, tá? Incompatibilidade. E aqui embaixo, impedimento. Faço uma setinha para cima. Escrito definitivo. Que vai gerar o cancelamento. Faço uma setinha para baixo. Escrito temporário. Que gera licença. No impedimento, eu faço uma setinha para cima. Aliás, eu até fiz em cor diferente, não foi? Na última aula, para chamar atenção? Foi, claro. Vamos a cor diferente. E eu escrevo é membro do Legislativo? Ponto de interrogação. Nesse caso, pode advogar, menos contra ou a favor da administração pública. Certo? Muito bem. Volto com a caneta de cor antiga, faço uma setinha para baixo e escrevo sobra. Neste caso, pode advogar, menos contra a fazenda que o remunera. Vou voltar com a caneta de cor vermelha e vou escrever a nossa pergunta de exceção aqui, hein? A pergunta é a seguinte: é do judiciário, cartório, policial, militar, fiscal ou gerente? Ponto de interrogação. Tá? Na frente da incompatibilidade, eu vou escrever o nome do macete, alto escalão, e na frente aqui do impedimento, eu escrevo baixo escalão. Né? Esse é o nosso macete do alto ao baixo escalão. E aqui eu vou reproduzir aqueles exercícios que nós vimos. Né? Então vamos botar lá. O que vai acontecer com o advogado, por exemplo?
for eleito presidente da República, ou passar no concurso para investigador da Polícia Civil, desembargador, né, pelo quinto constitucional, ou passar a ser técnico judiciário, tabelião ou escrevente de cartório extrajudicial, presidente da Junta Comercial de São Paulo, deputado federal, vereador, agente administrativo do INSS ou agente administrativo da Prefeitura de Salvador. Não é? Então, olha só, pessoal, venham aqui comigo. O primeiro passo para a gente entrar no macete é a gente verificar se aquele cargo, atividade ou função que virá na sua prova, se lá onde eles vão trabalhar, naquela instituição, gente, no INSS, na polícia, no executivo, no judiciário, tá? Naquele órgão, naquela entidade, se lá eles ocupam um cargo de alto ou baixo escalão, certo? Será de alto escalão quando ele tiver poder de decisão relevante, quando ele ganhar relativamente bem, quando ele tiver poder de decisão, aí serão de alto escalão. Se ele ganha menos, é subordinado, não tem tanto poder de decisão relevante assim, aí ele será de baixo escalão, tá? Bom, aqui estão alguns exemplos e todos esses já caíram ao longo aí da história do exame de ordem. Por exemplo, presidente da República, ele ocupa um cargo de alto ou baixo escalão? Alto. Investigador da Polícia Civil, é um cargo de alto ou baixo escalão? É baixo, né? Porque lá na Polícia Civil, o delegado é que ocupa um cargo de alto escalão, né? Desembargador, é um cargo de alto ou baixo escalão? Alto. Técnico judiciário, alto ou baixo escalão? Baixo. Tabelião, alto ou baixo escalão? Alto, né, gente? É o dono do cartório. Aliás, tabelião é altíssimo, né, gente? Tem tabelião que ganha milhões por mês. Escrevente de cartório extrajudicial, que trabalha lá para o tabelião. Lá no cartório ele ocupa um cargo de baixo escalão, certo? Mas vejam só aqui uma coisa. Pode ser que neste primeiro momento a gente esteja errado. Então é muito importante que a gente utilize as perguntas de exceção. Como assim? Sempre que você entender que algum desses casos aqui, sempre que você entender que é um cargo de alto escalão, faça a pergunta de baixo, é membro do legislativo, para ver se você arrasta para o canto de baixo. É como se você estivesse tirando a prova real. Se for do legislativo, vai descer e vai ficar ali. Mas, se não, vai ficar lá em cima e você pode continuar. Tá? E sempre que você entender que é baixo escalão, faça a pergunta de cima. É do judiciário, cartório, policial, militar, fiscal, gerente? Se subir, maravilha. Se não, vai ficar embaixo. Tá legal? Bom, vamos fazer por completo para a gente poder entender tudo isso. Então, vamos lá. O que acontece, por exemplo, com um advogado que é eleito presidente da República? Nosso primeiro caso. É um cargo de alto ou baixo escalão, gente? Alto. Sempre que for alto escalão, qual a pergunta que eu faço?
Presidente da República é alto escalão. Ele é membro do Legislativo? Não. Ele fica lá em cima. É definitivo ou temporário, hein? É temporário, gente. É um mandato eletivo. 4 anos no máximo, mais 4. Então, é caso de licença. Perceberam? Depois, investigador da Polícia Civil. É um cargo de alto ou baixo escalão? Baixo. Mas é do Judiciário, Cartório Policial, Militar, Fiscal, Gerente? Não, né? Ou é? Claro que é, gente. Ele é policial, então ele era baixo escalão, mas agora subiu. E aí? É definitivo ou temporário? É definitivo porque é concurso público, não é? Então vai gerar agora o cancelamento. Perfeito? Depois, desembargador. É um cargo de alto ou baixo escalão? Alto. É membro do Legislativo? Não. Então fica lá em cima mesmo. Né? Assim, não mudou de lado, nós confirmamos, ele é alto escalão mesmo. E agora que eu confirmei, eu sigo tranquilamente. É definitivo ou temporário? Definitivo, né, gente? Porque ele toma posse e já é vitalício. Vai gerar o cancelamento. E o técnico judiciário? É um cargo de alto ou baixo escalão? Baixo. É do Judiciário, Cartório Policial, Militar, Fiscal, Gerente? É do Judiciário, né? Definitivo ou temporário? Definitivo cancelamento. Tabelião, alto ou baixo escalão? Alto escalão. Ele é membro do Legislativo? Não, fica lá em cima. Definitivo ou temporário, hein? E aí? Definitivo ou temporário? Definitivo cancelamento. Depois, escrevente de cartório extrajudicial. É um cargo de alto ou baixo escalão? Baixo. Mas é do Judiciário, Cartório Policial, Militar, Fiscal, Gerente? É do cartório. Então muda de lado. E aí, definitivo ou temporário? Definitivo cancelamento. Não é? Presidente da Junta Comercial de São Paulo. Gente, presidente de qualquer lugar é alto escalão. É membro do Legislativo? Não. Fica lá em cima. Definitivo ou temporário? Presidente é sempre temporário, né, gente? Então vai gerar uma licença. Deputado federal, alto ou baixo escalão? É alto escalão. Mas ele é membro do Legislativo? É. Então ele fica aqui. Pode advogar menos contra ou a favor da administração pública em geral. Direto ou indireto, tanto faz. Tá? E o próximo, que é vereador? Sempre que eu faço a pergunta, gente, em sala de aula, né, nas turmas presenciais, há quem entenda que é alto escalão, mas há quem entenda que o vereador é baixo escalão. Gente, esse macete é tão bom, tão bom, tão bom, que mesmo que você errar, mesmo se você errar, ele dá certo, tá? Exatamente. Presta atenção aqui numa coisa. O vereador, se você achar que ele é alto escalão, qual é a pergunta que eu faço? É membro do Legislativo? Fica aqui. Se você acha que o vereador é baixo escalão, qual é a pergunta que eu faço? É do Judiciário, Cartório Policial, Militar, Fiscal, Gerente de Banco? Não, vai ficar lá embaixo mesmo. E eu sigo adiante. Qual dos dois? É membro do Legislativo. Tá? Muito bem. Agente administrativo do INSS. Alto ou baixo escalão, gente? Baixo. Ele, por acaso, é do Judiciário, Cartório Policial, Militar, Fiscal, Gerente? Não, fica lá embaixo. Qual dos dois? Sobra, ele pode advogar, menos contra a União, gente, já que a INSS é uma autarquia federal. E no outro, agente administrativo da Prefeitura de Salvador, alto ou baixo escalão? Baixo. É do Judiciário, Cartório Policial, Militar, Fiscal, Gerente de Banco? Não. Então fica lá embaixo. Qual dos dois? Sobra. Só que agora ele pode advogar, menos contra a fazenda que o remunera. Beleza? Tranquilo? Muito bem, minha gente. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só aqui uma coisa. Vem comigo. Você pode colocar todos esses casos
e tantos outros, tantas centenas de outros cargos, que com esse macete você vai resolver tranquilamente. Só que existem 4 casos que vocês não poderão colocar no macete porque vai dar errado. Vão dar errado. Tem que decorar essas exceções, pessoal. Quem não quiser decorar pode memorizar, viu? Tanto faz. Mas você tem que saber isso aí para a prova. Tá legal? Então vamos anotar? Quais são essas exceções, pessoal? Aliás, eu tenho aqui anotadas para a gente. Nós otimizarmos aqui o nosso tempo. Quer ver? Vou separar aqui na tela. Vamos passar aqui os slides. Pronto. Olha aí, estão aqui, ó. Vem comigo. Venham comigo para cá. Bom, as exceções ao macete. Nesses casos, vocês não poderão colocar no macete porque vai dar errado. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Bom, o artigo 28, inciso 1º, na parte final, lá do Estatuto, diz que os membros da mesa do Poder Legislativo eles são incompatíveis. Nós não podemos confundir isso aqui com o que existe lá no macete. Porque o nosso macete, ele corresponde aqui, ó, ao artigo 30, inciso 2º do Estatuto. Tá? Vereador, senador e deputado, eles podem advogar menos contra ou a favor da administração pública. Só que depois que a pessoa entra para o legislativo, a pessoa pode vir a passar a integrar a mesa diretora. Porque cada uma das casas legislativas tem uma mesa que representa, composta pelo presidente, pelo vice-presidente e pelos seus secretários. Primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário. O cuidado que você tem que ter é porque no meio do enunciado, lá no exame de ordem, eles mudam a situação. Fabiana, vereadora do município tal, agora é presidente da Câmara de Vereadores. Opa, ela começou como impedida e agora passou a ser incompatível, tá? Porque é exatamente essa questão aqui do macete. Olha lá, o membro da mesa do Legislativo ele é incompatível. E eu te pergunto, isso é definitivo ou temporário, hein? É temporário e gera licença. Ou seja, ele sai daqui e vem para cá. Tá legal, minha gente? Tranquilo? Muito bem? Beleza? Bom. Depois, artigo 30, parágrafo único do Estatuto. Professor de direito é livre para advogar. O que é isso? Preste atenção. O que é isso? Na verdade, gente, vocês sabem que no macete nós vamos colocar os cargos públicos, né? Apenas cargos públicos vão entrar no macete. Empresas privadas não vão entrar aqui, a não ser quando se tratarem de quê? De empresas, de instituições financeiras, inclusive privadas. Então, gerente de um banco não pode advogar, diretor de um banco não pode advogar, mesmo dos bancos privados. Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, imaginem aqui no macete a seguinte situação. Imagine vocês que eu seja advogado e eu vou contar para vocês uma coisa muito pessoal, tá? Eu tenho um sonho que é fazer faculdade de letras. Eu ainda vou fazer faculdade de letras, português e literatura, tá? Ainda vou ser professor de língua portuguesa, depois que eu terminar o doutorado em direito, tá? E eu vou realizar um outro grande sonho. Eu vou fazer um concurso público para ser professor de língua portuguesa do município do Rio de Janeiro, gente. Será que eu vou poder continuar a advogar? Ó, vem para cá. Professor de língua portuguesa do município, ele ocupa na administração pública um cargo de alto ou baixo escalão? Baixo escalão, né? É baixo, mas eu quero, tá? É o meu sonho ser professor de língua portuguesa. Cada um com seus sonhos, tá? Não se meta no meu sonho. É baixo escalão, mas eu quero. Depois, professor de língua portuguesa. É do judiciário, cartório, policial, militar, fiscal, gerente? Não, fica aqui embaixo. Qual dos dois? É sobra. Eu poderei continuar advogando, gente, menos contra o município do Rio de Janeiro.
Porém, agora eu vou fazer um outro concurso público. Eu vou fazer concurso público para professor de língua portuguesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gente, lá na Universidade Federal tem o reitor, que é alto escalão, e os professores que ocupam cargo de baixo escalão. Vai ser a mesma situação. Eu, como professor de língua portuguesa do FRJ, poderei continuar advogando, menos contra a fazenda que me remunera. No caso agora a União, já que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá legal? Muito bem, gente. Qual é a exceção? Poderia ser, gente, professor de geografia, professor de economia, professor de medicina. Todos esses, se forem advogados, ficam na sobra. Só que a exceção, gente, é se eu for professor de direito. Eu sou livre para advogar. Porque as faculdades públicas precisam de professores que sejam juízes, promotores, delegados, defensores públicos e também advogados. Muitos advogados iam ficar impossibilitados, né, muitos advogados iam deixar de dar aula em faculdades públicas, alegando que iam perder clientes. Então, o legislador abriu as portas para que os professores que fossem advogados pudessem continuar advogando, até mesmo contra a fazenda que os remunera. Tá? Terceiro, artigo 28, parágrafo 2º do Estatuto, que é a nossa terceira exceção. Diretor sem poder de decisão e diretor acadêmico de direito não há incompatibilidade. Bom, deixa eu aproveitar aqui. Nós não vimos que o professor de direito ele pode advogar? Se ele passar a ser diretor da faculdade de direito, também poderá continuar advogando. Agora, o artigo 28, inciso 3º, que não está aqui, mas vocês podem acrescentar, tá? Ele diz que são incompatíveis os diretores de órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, tá? Os diretores de órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, eles são incompatíveis. Só que vem o parágrafo 2º e diz o seguinte, calma aí, calma aí, calma aí. Não é qualquer diretor, né? Porque se for um diretor sem poder de decisão, não é caso de incompatibilidade. Tá? Não será caso de incompatibilidade. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Nossa quarta exceção é aquela do artigo 29 do Estatuto. E antes de explicar, vamos relembrar aqui umas coisas. Olha só, gente. Nós sabemos que a advocacia, ela pode ser pública ou ela pode ser privada. A advocacia privada, nós temos os escritórios de advocacia, né, temos as empresas com seus departamentos jurídicos, né? E a advocacia pública pode ser Defensoria Pública, Procuradoria do Estado, Procuradoria da União, Advocacia Geral da União, no caso, né? Gente, na prática isso dá uma discussão danada. Inclusive, recentemente, a segunda turma lá da STJ entendeu que defensor público não precisa ter carteira da OAB. Mas olha só, gente, se fosse a banca do CESP, eu até acredito que isso poderia ser uma questão lá da sua prova. Só que a banca FGV, na nossa parte especificamente aqui de ética da advocacia, tem sido muito letra de lei. Você só deve marcar entendimento do STJ e do STF quando se tratar de uma súmula ou de alguma ação direta de inconstitucionalidade. De maneira que eu sugiro que sigam a letra da lei. Qual é a letra da lei? Na verdade, é o artigo 9º do Regulamento Geral, que diz que os advogados públicos têm que ter a carteira da OAB e eles têm que pagar anuidade. É o que eu sempre digo, pessoal. A gente tem o mundo real, que é o que acontece na prática, mundo virtual, olha a gente aqui na internet, e o mundo edital. Se na sua prova diz que cai Estatuto, Regulamento Geral e Código de Ética, você tem que marcar o que está escrito lá. Agora, é claro que pode cair na sua prova entendimento lá do STJ recente, de que defensor público não precisa ter carteira da OAB. É claro que pode, mas a questão tem que estar muito bem explicadinha. Conforme recente entendimento do STJ, aí realmente eu acredito que eles não vão fazer isso. Tá? Muito bem, minha gente.
Não vão te perguntar em prova se procurador do município A pode advogar, se o procurador do estado X pode advogar, porque isso também vai variar de acordo com a Constituição Estadual ou de acordo com a lei orgânica de cada município. Então não vão te perguntar isso porque a prova da OAB é uma só para o Brasil todo. Mas o que eles podem te perguntar é o que consta no artigo 29. Gente, o chefe da Procuradoria do Estado, o chefe da Procuradoria do Município, o chefe da Defensoria Pública, ou seja, o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral do Município, o Defensor Público Geral, não interessa se naquele estado eles podem advogar por fora. Uma coisa é certa, se for Procurador-Geral, Defensor Público Geral, eles têm exclusividade para o cargo e não poderão exercer a advocacia particularmente. Vejam, não coloquem no macete porque vai dar errado. A situação deles é de impedimento sui generis. É um impedimento diferente daquele do macete. Porque eles poderão continuar advogando, mas só na Procuradoria ou, no caso, lá na Defensoria Pública. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Gente, esta quinta exceção, eu acho que vai cair na prova de vocês. Sabe por quê? A banca do CESP adorava pedir isso. A FGV ainda não pediu. E eu não sei por que ela não pediu isso até hoje. Por isso eu acho que vai cair na sua. Tá? Então venham comigo, venham para cá. O artigo 28, inciso 2º do Estatuto, diz que juiz não pode advogar, porque juiz, né, membro do judiciário, é uma atividade compatível. Só que contra este artigo 28, inciso 2º do Estatuto, a Associação dos Magistrados Brasileiros propôs esta ação direta de inconstitucionalidade, que é 1127-8. E vejam aqui o que aconteceu. Olha só, por acaso vocês já viram um concurso para juiz eleitoral? Não tem, né, gente? Não existe concurso para juiz eleitoral. Os TREs e o TSE, eles são compostos por seus juízes eleitorais. Não é isso? Só que, de forma bem superficial, gente, sem querer entrar aqui em direito administrativo, serão juízes eleitorais alguns juízes de direito lá do fórum que vão acumular. Eles vão ganhar o subsídio mensal como juiz de direito, mais uma graninha para serem também juízes eleitorais. Certo? E também existem vagas para advogados. O sujeito vai ser advogado e também juiz eleitoral. Isso é um cargo temporário, viu, gente? 2 anos prorrogáveis. Só que, imagina como é que era a situação. O juiz ganha 2 vezes. E o advogado não vai advogar, só vai ganhar a parte referente à justiça eleitoral. Falta de isonomia entre os agentes da justiça, né, meu povo? Então, o STF entendeu que o advogado que é juiz eleitoral pode advogar. Só que se você pegar o seu vademecum aí, gente, e abrir lá a notinha de rodapé, vai dizer: o STF entendeu que juízes eleitorais não são incompatíveis, eles podem advogar. Aí a banca do CESP sempre fez isso, copiou essa notinha de rodapé e botava na questão. Aí a pergunta era: de acordo com o Estatuto e Entendimento do STF, juiz eleitoral pode advogar? Sim. Só que, na verdade, está errado isso. Porque olha para a tela aqui. É todo juiz eleitoral que pode advogar? Não, né, gente? É só aqueles que são advogados. Porque aqueles que são juízes de direito, eles já cancelaram a OAB deles há muito tempo. Então, eles não podem nem mais advogar. Entenderam? Tá? É claro também que o advogado que é juiz eleitoral, embora ele possa continuar advogando, não poderá advogar, claro, na justiça eleitoral. Beleza, gente? Tranquilo? Então, finalizamos mais um tema aqui e na próxima aula, no próximo bloco, melhor dizendo, né, voltaremos aí com mais temas.